Você já teve a impressão de que estava sendo seguido? Já olhou para os lados e viu vultos? Ouviu barulhos e não sabia de onde vinham? Eu já. São mistérios para os quais ninguém consegue trazer uma explicação. Sempre existem teorias. Algumas para tentar explicar uma estrada assombrada, um gato diabólico, ou mesmo fantasmas que perturbam nossas casas. Eu sou o Bira, detetive particular. E essa é a Sexta do Medo. Uma das estradas mais medonhas e assombradas do mundo, com certeza, é uma chamada Clinton Road. São 16 quilômetros de uma paisagem repleta de árvores, em New Jersey. Mas também são 16 quilômetros de muitos relatos sobre atividades suspeitas e aparições sobrenaturais de bruxas, membros da Ku Klux Klan. Testemunhas afirmam terem visto de tudo por lá. Vultos estranhos entre as árvores e pessoas se escondendo na mata. Há quem diga que a região remota e isolada, quase sem manutenção, é um dos lugares favoritos de assassinos para desovar os corpos das vítimas. O que mais reforça a teoria é o fato de que um corpo humano foi encontrado ao longo da estrada, em maio de 1983. Entre as lendas mais famosas da Clinton Road está a do menino que aparece em uma das pontes. São muitos os avistamentos de uma criança que teria se afogado em um reservatório próximo da estrada. Foi lá mesmo que já foi visto um vulto esquisito quando um pessoal passou de carro. Outros viajantes também já alegaram terem visto carros fantasmas. Um deles seria um Camaro, que é pilotado por uma garota que morreu em um acidente na Clinton Road, nos anos 80. Alguns dizem terem visto apenas faróis perseguindo seus veículos até o final da estrada. E outros dizem ter sofrido hematomas inexplicáveis em seus corpos enquanto passavam de carro. Pessoas com roupas estranhas que desaparecem em um piscar de olhos. Criaturas bizarras como cães do inferno e ruínas onde aconteciam rituais também podem ser vistos na região. Se algum dia você precisar passar por lá, parece que seria recomendável procurar outro caminho. Mas não se engane. Essa estrada é apenas um dos lugares em que coisas sinistras acontecem. Você já prestou atenção se a sua casa não é um desses lugares? Mas tem um lugar bem interessante que eu me lembrei agora. Durante décadas, moradores do estado americano de Washington relataram e continuam relatando terem visto um gato fantasma no prédio do Capitólio. Você já deve ter visto o edifício em algum filme, não? A construção foi concluída pela primeira vez em 1800. E entre as muitas salas e cômodos, uma delas abriga esse
Gatinho Diabólico, a cripta. É lá onde ficam as exposições sobre a história do Capitólio. E é de lá que o gato sai, quando não tem ninguém por perto. Ele não é apenas assustador, não. Como também pode representar um mau presságio para quem o vê. Dizem que seguranças do prédio viram o gato logo antes do presidente John Kennedy ser assassinado em 1963. E há relatos ainda mais antigos, da época em que Abraham Lincoln foi morto. Algumas vezes o bicho tem a aparência de um gato doméstico, preto. Mas, em outras ocasiões, ele toma a forma de um monstro do tamanho de um tigre. Falando assim até parece tranquilo, não é? Mas saiba que um segurança morreu de ataque cardíaco em 1890, depois de ver o fantasma. Ainda nos Estados Unidos, a casa abandonada de um homem chamado John Lawson assustou muitas pessoas por ao menos 10 anos. Bem na varanda da casa, existiam 3 manequins, deixados lá como enfeite. O problema é que as roupas deles e as suas posições mudavam de tempos em tempos, entre 2005 e 2017. Eles até foram vistos com diferentes perucas e acessórios. Não se sabe muito sobre quem morava na casa nesse período, mas a história macabra de todo o imóvel é bastante conhecida. Tudo começou em 1871, quando um trem descarrilhou a cerca de 60 metros da casa. O acidente foi horrível. Logo depois de sair dos trilhos, o trem explodiu e matou 22 pessoas. Anos depois, o incêndio acabou destruindo quase todas as casas ao redor da de John Lawson. E há quem diga que os manequins são possuídos por algumas pessoas que morreram nesses incêndios. Já outras pessoas que tiveram coragem de chegar perto deles dizem que suas cabeças estão sempre viradas para a direção onde o trem descarrilhou ou onde os incêndios começaram. Antes de ser vendido em 2017 e do novo dono retirar os manequins da varanda, a casa passou por vários proprietários. E a movimentação dos bonecos nunca parou. Quer mais mistérios? Pegue como exemplo o caso do poltergeist, da família Smoor. Tudo começou quando o casal Jack e Janet Smoor se mudou junto com os filhos para uma antiga casa de 2 andares na Pensilvânia. Não demorou muito para que a família começasse a ser atormentada por algum tipo de atividade demoníaca. A entidade que assombrava a casa fazia altos barulhos, causava um odor muito forte e teria ainda agredido as pessoas de diversas formas. Segundo os Smoors, o demônio chegou a jogar o cachorro deles em uma parede. Mexeu nos colchões, puxou Jack para fora da cama e ainda jogou uma das crianças em uma escada. As perturbações chegaram a outro nível com o passar dos meses e a família enfrentou mais agressões físicas e até mesmo sexuais em diversas circunstâncias. Sem saber o que fazer para
conseguir viver em paz, os Smurfs decidiram chamar um casal famoso em estudos de atividade paranormal. Você deve conhecê-los. Ed e Lorraine Warren. No mesmo ano em que se mudaram, os especialistas afirmaram que havia um demônio muito poderoso na casa, que só começou a fazer coisas no mundo físico porque a família o irritou quando orou e tocou músicas religiosas para que ele saísse. De acordo com o casal de investigadores, até uma mensagem foi deixada no espelho enquanto eles estavam na casa. Uma mensagem que dizia apenas: "Vão embora." Muitos outros especialistas em atividades paranormais fizeram duras críticas aos Warren, dizendo que eles não eram investigadores de verdade e que o caso dos Smurfs não passava de uma fraude. Alguns até disseram que a família estava sofrendo alucinações ou tinha algum dano cerebral e que, por isso, precisavam procurar a ajuda de psicólogos e psiquiatras. Seja como for, a família teve um pouco de sossego apenas quando o pároco, Joseph Adonisio, interviu. De acordo com ele, tudo voltou ao normal na casa, depois de fortes orações serem feitas. Mas duas coisas continuaram em 1987. Sombras ainda eram vistas pela casa e também eram ouvidas batidas pelos cômodos. Em 1988, os Smurfs decidiram se mudar e deixar toda a assombração para trás. Só que talvez a entidade tenha seguido a família, pois a nova moradora da casa disse que nunca teve uma experiência sobrenatural em seus anos no imóvel. Por essas e outras informações, é que muitas pessoas não acreditam nos Smurfs até hoje. O que parece para você? No que você acredita? Somos só carne? Ou carne e espírito? Então, se tem espírito, eles existem por si só? Conseguem se comunicar? Se manifestar? Olha, agora, sente eles por perto de você. Consegue ouvi-los? Boa noite.